orientar e buscar o Senhor em nossas vidas. É o que te pedimos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos ainda em pé, eu vou convidar o grupo de louvor. Estarão dirigindo um hino do nosso cantor cristão. Eles irão divulgar o hino que será entoado. Bom dia, igreja. Louva a Deus com o hino 301, crer e observar. A igreja ainda em pé, vou convidar os irmãos para juntos fazermos a leitura devocional desta manhã. Se encontra no livro de 1 Pedro, do capítulo 2, do versículo 4 ao 12. Primeira Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao 12. Será projetado aqui à frente, os irmãos também podem acompanhar em suas Bíblias. Assim diz a palavra do nosso Senhor: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas os rejeitaram, mas Deus os escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo.
Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Põe em Sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra. Quem confia nela jamais será envergonhado. Verso 7. Sim, vocês, os que crerem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado por elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, raça santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu vos advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Verso 12. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Amém? Vamos orar. Pai querido e bondoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos traz luz, o Senhor nos traz refrigério, Pai, e esse ensinamento maravilhoso, Pai, de como devemos nos portar, de como devemos testemunhar, Pai. Somos nova criatura e é nosso dever, Pai, mostrar ao nosso próximo tantas coisas maravilhosas que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este momento, pela leitura desta preciosa palavra. Que o Senhor venha sempre estar nos instruindo, Pai. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu convido novamente o grupo de louvor. Estarão dirigindo um cântico. Os irmãos também terão a oportunidade de devolverem suas ofertas e os seus dízimos, enquanto os irmãos estarão entoando o cântico. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus com cântico, celebrar e com júbilo. Servir ao Senhor com alegria.
Amém, Amém. irmãos. Eu vou convidar o irmão Paulo, que nesse momento esteja fazendo uma oração pelas ofertas, também pelos dízimos que foram devolvidos. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez, nós somos gratos por ter essa oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, para louvar e bendizer Teu santo nome. Também queremos Te agradecer por esse momento que estamos devolvendo, Pai, nossos dízimos e oferta. Também pedimos aos irmãos que não têm, Pai, condições no momento, estão desempregados, que o Senhor venha estar abrindo, Pai, as portas, para que Ele possa, Pai, na próxima, estar contribuindo para a manutenção da Tua obra aqui na terra, Pai. Nós agradecemos a todos os irmãos e também os irmãos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, Pai. Nós te agradecemos por tudo em Teu nome santo. Amém. Pois bem, vamos terminar esta primeira parte. Eu vou convidar o pastor Rafael. Ele estará dando os avisos, dando as boas-vindas aos irmãos e principalmente trazendo a mensagem desta manhã. Pastor Rafael. Bom dia, irmãos. Chegamos no primeiro domingo já do penúltimo mês do ano. Hoje já 7 de novembro, o primeiro domingo do mês. Queremos agradecer e exaltar ao nosso Deus. Vou deixar os avisos, peço a você aí, tome nota por gentileza. E quando terminarmos, os irmãos, os professores poderão ir para as suas classes com os seus alunos, tá bom? E eu começo lembrando a todos os irmãos, continue orando, continue contribuindo para que a obra missionária ela avance. Nós estamos louvando a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, nos usando para continuar abençoando missionários que estão nos campos pregando a palavra do Senhor em lugares onde você e eu não temos acesso e não temos alcance. Por meio das nossas ofertas, das nossas orações, homens e mulheres estão fazendo a obra do Senhor. Então continue ofertando, continue orando. Os missionários, eles também têm necessidades, assim como nós temos, por isso eles precisam de recursos para manter a si, bem como a sua família, tá? E aí eu lembro do irmão Binevaldo, da irmã Luciene, do Estevão e da Esté, que trabalham no Amazonas, em uma tribo indígena. Lembro do pastor Antônio de Souza, a irmã Jennifer, o Guilherme, a Chloe e a Adriele, que estão cuidando da nossa congregação Emanuel, lá no bairro Socialista. Lembro da irmã Ângela, que trabalha na região aqui de Ariquemes, pastor Rubem, irmã Joquebede, no Amazonas. Pastor Rubem, ele é diretor regional do Pregue a Palavra. Pregue a Palavra é um ministério em especialização em pregação expositiva. Então ore por ele também. Lembro a você de orar pelo Instituto Bíblico Maranata, que fica lá em Marilândia do Sul, no Paraná. Eu tive o privilégio de fazer o meu curso teológico lá, o meu bacharel em teologia. Fui muito abençoado, louvo a Deus por essa instituição de ensino religioso, tá? Ore por eles também. Lembro do Vinícius, que está no Palavra da Vida em Benevides, bem como a Larissa. A Larissa, dia 13 de dezembro, ela, com a permissão do Senhor, estará de volta aqui no seio da igreja. Vai terminar o curso que ela está fazendo. O início de dezembro será a formatura dela, e então no dia 13 ela volta para o seio da família e também da igreja. Então ore por esses trabalhos missionários que a nossa igreja tem ajudado, tá bom? Não esqueçam. Ore também para que Deus, obrigado meu irmão, abençoe pastores, missionários e missionárias, igrejas que sofrem perseguições em volta deste mundo, pessoas que estão apenas proclamando a fé, falando apenas de Jesus, estão sendo perseguidas por isso.
alguns torturados, outros até mortos, simplesmente por falarem de Jesus. Em pleno século 21, a intolerância religiosa é real, viu gente? Não pense que é fictícia, e não é não. Há muitos irmãos, muitas irmãs nossos que sofrem perseguições por causa da fé. E ore também para que Deus levante mais rapazes, moças, homens e mulheres para se ingressarem no ministério, quer seja pastoral, quer seja missionário. O outro aviso é o nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. O nosso projeto consiste na arrecadação de alimentos e na distribuição de cestas básicas. A sua contribuição, a sua colaboração é fundamental. Estamos chegando aí em dezembro e parece que o mês de dezembro deixa as pessoas mais sensíveis, né? Parece que a nossa sensibilidade só é aguçada em dezembro. Então, nós entendemos que as pessoas precisam de alimento todos os meses, ou por que não dizer todos os dias. Então eu peço a você, independente da data, se é Natal, se é Ano Novo, se não é, vamos continuar abraçando esse projeto, vamos continuar trazendo os nossos donativos, as nossas ofertas, porque pessoas precisam se alimentar, tá bom? Então eu peço a você encarecidamente, traga os seus donativos, continue ofertando para que esse projeto avance e que a gente consiga atender outras famílias também. O outro aviso é em relação aos dízimos e ofertas. Queridos, eu sou enfático em dizer que dízimos e ofertas são bíblicos, como salvação, como céu, como inferno. O dízimo e a oferta não é uma invenção de pastores, não é uma coisa que está na lei de Moisés, basta estudar a Bíblia e você vai perceber que o primeiro dizimista foi Abraão. E Abraão ele está 400 anos antes da lei na ordem cronológica. Então Abraão ele é um exemplo para nós de o pai da fé, mas também como aquele que entendeu o valor da devolução dos dízimos. É por meio dos dízimos e das ofertas que a gente mantém a nossa igreja. Nós temos despesas, temos dívidas, então é com recurso próprio que a gente consegue sanar tudo isso. Então devolva o seu dízimo, devolva as suas ofertas, para que a obra de Deus continue e a gente venha investir no reino dele aqui na terra. Você pode fazer isso por meio de um depósito bancário, de uma transferência, ou se preferir também por meio de um Pix. O nosso pedido é, toda vez que você fizer um depósito ou uma transferência, nos comunique, para que a gente destine cada valor, tá bom? Se é um dízimo, se é uma oferta para os missionários, se é uma oferta para o projeto Famílias Abençoando Famílias, apenas nos comunique, por favor, que isso é importante para que a gente canalize esses recursos, tá certo? Um outro aviso, nosso encontro de famílias será no dia 16, tá? Terça-feira agora não. Na outra terça, dia 16, anota aí, às 20 horas. E qual é o tema que estamos estudando lá na casa da irmã Rosália? Ideologia de gênero, homossexualidade e a fé cristã. É um tema atual, é um tema pertinente, é um tema que gera muitas discussões, confusões e até divisão. Então, pessoas estão se chocando, famílias inteiras estão se chocando porque não sabem lidar com essa temática. Eu desafio você, pai, mãe, adolescente, jovem, a participar desses encontros que têm nos ajudado muito, nos dando uma luz a respeito do assunto, tá bom? Então, participa dia 16, às 20 horas, na casa da irmã Rosália. No dia 17, que vai ser uma quarta, teremos uma reunião com todos os membros da igreja. Você que é membro, não falte essa reunião do dia 17, quarta-feira, às 19h30, tá? É muito importante a sua participação. Você é membro, você vai sugerir, você vai dar suas opiniões e vai ser tudo isso apreciado por todos os membros, tá certo? Então não falte no dia 17, na quarta-feira, às 7h30. No dia 21, que é o terceiro domingo do mês, teremos o nosso café da manhã. Aos pouquinhos estamos voltando e você está proibida tomar café na sua casa, tá? Eu brinquei na quarta-feira que se você tomar café na sua casa no dia 21, as 10 pragas do Egito vai recair sobre você. É brincadeira, viu, irmãos? Mas dê preferência a tomar café aqui na nossa igreja. É que tem uns pastores que são terroristas, né? Tem pastores que falam isso, né? Cuidado, que senão, ó, mas
Não, é só para a gente ter um tempo em comunhão, tá bom? Terceiro domingo, dia 21, às 8 horas da manhã. É café, gente, não é almoço não, tá? É café, 8 horas da manhã, não esqueçam. Do dia 22 a 26 de novembro, a nossa semana de oração. E essa vai ser a última semana de oração do ano de 2021. Então venha, todas as noites vai começar às 20 horas, do dia 22 a 26 de novembro. Um aviso só para as mulheres, adolescentes, jovens e senhoras. Congresso da União Feminina do Estado de Rondônia vai acontecer dos dias 13 a 15 desse mês já, lá na Igreja Betel. Todas as mulheres estão convidadas. Para maiores informações, procure a irmã Marlúcia, procure a Lu, que elas darão informações a vocês, mulheres. Mas eu desafio todas vocês, participem desse congresso. Certamente vocês serão abençoadas com a palavra e também com o tempo em comunhão umas com as outras, e assim podendo conhecer irmãs que virão de outros municípios aqui do estado de Rondônia. Para finalizar, eu quero saudar a todos vocês que estão conosco e também fazer um pedidos de oração. Sexta-feira eu fui visitar a irmã Francisca. A irmã Francisca, ela precisa das nossas orações. Eu vou usar a expressão que ela usou, tá? Ou melhor, as expressões. Ela falou assim: pastor, ore por mim que eu estou ficando moca. Foi essa expressão que ela usou. E a outra expressão que ela usou foi a seguinte: pastor, ore por mim, porque eu não estou lembrando de muita coisa não. A gente percebe na conversa com ela que ela tem alguns lapsos mesmo. Ela vem falando de um assunto, de repente ela: pastor, o que eu estava falando mesmo? Aí eu quase dizia para ela assim: eu nem lembro, irmã, também. Tem hora que falha, né? Mas ela está com um problema mesmo na audição e de memória. Ela não está como antes, não, tá? Com aquela memória boa. A irmã Francisca está com 95 anos praticamente. Então, ela está bem daquela cirurgia, se recupera muito bem, já consegue dar os passos. Ela quebrou o fêmur, para quem não sabe, mas graças a Deus ela está bem melhor dessa cirurgia, tá? Porém, esse problema da audição e memória tem afetado a irmã. Então, ore por ela, para que Deus, assim, por sua graça e misericórdia, continue a sustentá-la, tá bom? Não esqueçam. Peço que você continue orando pelo irmão Januário também, que precisa das nossas orações. O João, esposo da irmã Davina, lá em Brasília. Ore pelo Valdemir, irmão do irmão Léo, pelo seu Clarindo, o pai do irmão Paulo. Ontem a Leda passou por uma cirurgia, não foi, irmão Paulo? Assim, de urgência, né? Pedra no rins? Foi, né? Sua mãe me ligou. Então, orar pela Leda. A Leda é irmã do irmão Paulo. Ela submeteu ontem a uma cirurgia às pressas, uma pedra no rins, se deslocou, causou muita dor, não foi, irmão Paulo? E aí ela precisou, às pressas, ser operada. Agora ore pela recuperação. Leda, tá? O nome dela. Não esqueçam, por favor. E ore também pela gestação da Zete. Que Deus continue abençoando ela, a criança que está se formando. É uma vida que está dentro da Zete, viu? É uma vida. Então ore para que Deus abençoe grandemente essa vida que está em desenvolvimento. Não esqueçam, por favor, eu peço a sua oração. Sem mais, eu quero convidar os professores com os seus alunos para irem às suas respectivas classes. Os adultos permaneçam aqui no templo, e enquanto os irmãos estão indo para as salas, a Dulce, ela viajou ontem. Wanda, Diva, já chegou lá? Já chegou, né? Então ela já chegou em Alagoas, tá bom? Obrigado a você que orou pela viagem da Dulce. A irmã Rita continua em viagem a trabalho. O irmão Giovanni, a irmã Marina, a previsão de chegarem aqui na terça ou quarta-feira. Então ore por isso que eles estão aqui. Irmão Antônio, irmã Daiane e família. As crianças não estão bem, estão bastante gripadas, bem como a família do irmão Sidney. Por isso que essas famílias, esses irmãos, não estão conosco hoje pela manhã, tá bom? Então ore pela recuperação de todos eles. Os que ficaram aqui no templo, eu peço a você, coloque-se em pé.
em reverência à palavra do Senhor e abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós estamos em uma série de mensagens nessa carta e temos abordado o seguinte tema geral: mantenha sua esperança na pessoa de Cristo em tempos de perseguição. Esse é o tema geral. E todo domingo a gente desenvolve um subtema. O de hoje eu vou já mencionar. Mas quem encontrou 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 4 ao 10 apenas, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 ao 10. Você encontrando, diga um amém bem feliz aí. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras: ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Verso 7. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para elas. Verso 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bondoso, nós rendemos-te graças por essa manhã tão preciosa. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pelo ar, pelo fôlego. Obrigado porque estamos na Tua presença, reunidos em Teu nome, em comunhão com os irmãos, a fim de adorar ao Senhor e alimentar a nossa alma. Ó Deus, obrigado por essa porção que lemos. Ajude-nos, ó Deus, a nos concentrar e a sermos alimentados por Tua palavra. Eu peço, meu Deus, por todos os professores, por todas as classes, ó Pai, que o Senhor nessa manhã venha falar conosco, venha ministrar ao nosso coração e nos usando como instrumentos para que isso aconteça. Lembramos, meu Deus, daqueles irmãos e famílias que não estão conosco aqui por motivos de viagens, por motivos de enfermidades, que a Tua boa, poderosa e curadora mão sejam com eles, Pai, os protegendo. Obrigado pela viagem que a Dulce fez em paz e em segurança. Obrigado porque a Tua boa e poderosa mão a guiou e a levou em seu destino. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Semana passada a gente trabalhou o seguinte subtema: livrando-se dos pecados que comprometem a comunhão. E nós falamos que a comunhão, quando estamos em pecado, a comunhão é comprometida, tanto a comunhão com Deus como com os irmãos. A única coisa que vai comprometer a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, é tão somente o pecado. E nós vimos que Pedro, ele aponta e ele diz quais são esses pecados. Ele começa, volte comigo aí na sua Bíblia, no capítulo 2, verso 1, que Pedro vai apontar quais são esses pecados.
Ele vai dizer assim, ó, verso 1: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e todo tipo de difamação. Esses pecados, eles vão comprometer o nosso relacionamento, tanto com Deus como uns com os outros. A malícia, a maldade, o dolo, o engano, os fingimentos, a hipocrisia e as murmurações, elas prejudicam o nosso relacionamento, bem como a maldade. Quando a maldade ela é disseminada no meio entre as pessoas com um coração ruim, com um coração invejoso, ela começa a disseminar problemas, contendas, e vale lembrar que lá em Provérbios é dito que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. E a coisa que ele abomina é contenda entre irmãos. Aquele que semeia contenda, Deus odeia esse tipo de acontecimento e de atitude. Mas Pedro também, ele nos mostra como é que nós devemos nos livrar desses pecados que comprometem a nossa comunhão. Pedro vai dizer no verso 2, olhe comigo aí por favor na sua Bíblia, quando ele diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então Pedro diz: olha, esses pecados vão comprometer a nossa comunhão. Mas como é que a pessoa se livra deles? Procurando uma terapia? Procurando um tratamento profissional? Não. É desejando intensamente a palavra. Queridos, à medida que nós nos submetemos, à medida que nós obedecemos a palavra, nós somos transformados. Nenhum profissional, quer seja ele no campo emocional, psicológico ou espiritual, nenhum de nós temos a capacidade de fazer você deixar de ser mau, de ser malicioso, de enganar os outros, de ser fingido, de ser hipócrita. Não, mas a palavra de Deus faz isso. O tratamento que o ser humano precisa para abandonar esses pecados começa com a porção diária da palavra. Então precisamos nos voltar para a palavra, precisamos obedecer a palavra e precisamos praticar a palavra. Então foi esse tema e foram essas verdades que aprendemos semana passada. Mas hoje a gente continua com o capítulo 2. Mas só para a gente entender o que acontece aqui, e aí eu vou citar vou ler melhor o verso 4, que diz assim, ó, olhe na sua Bíblia o verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Agora, dê um salto e veja comigo o verso 6. Como dizem as Escrituras: ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Agora, olha comigo o verso 7. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E ele diz ainda no verso 8: e também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Nota que a palavra pedra vai se repetir várias vezes no texto. Mas a gente só vai conseguir compreender o que Pedro está dizendo aqui quando a gente entender o que ele quis dizer anteriormente. Esse mesmo Pedro, quem escreveu a carta, foi o discípulo, aquele que caminhou com Jesus. Então eu preciso entender o que Pedro quer dizer com isso. E aí
eu volto lá para Mateus, não precisa abrir a sua Bíblia lá, deixa aberto aqui em 1 Pedro, que eu vou explicar para você. Lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 até o 18, naquela ocasião, Jesus, ele havia chegado na região de Cesareia de Filipe. Ao chegar naquela localidade, ele está reunido com os seus discípulos e ele faz uma pergunta, no verso 13. A pergunta que Jesus faz é: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Jesus quer saber o que as pessoas estão pensando dele, o que as pessoas acham quem ele é. Então ele pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles responderam, eles deram uma resposta no verso 14: ah, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Essa foi a resposta que os discípulos deram. As pessoas acham, Senhor, que és João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Só que aí depois Jesus se volta para eles e pergunta assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí vem Pedro, o mesmo autor dessa carta, e vai dizer o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo: tu és o Messias prometido, o Messias enviado por Deus. Depois disso, ou depois desta resposta, Jesus não faz mais nenhuma pergunta. Agora ele faz uma exclamação e diz assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que é preciso fazer essa conexão com Pedro 2 e Mateus 16 melhor? Por que é preciso? Porque se eu pego e leio diretamente aqui em Pedro, eu não vou entender o porquê que Pedro usa a figura da pedra. Para que serve essa pedra? O que significa essa pedra? Porque o que ele diz no verso 4 é: vocês têm se aproximado de Cristo, vírgula, a pedra viva. Aqui nesse verso, o apóstolo Pedro oferece uma informação que foi dita por João, ou melhor, escrita por João. E qual é a informação? Olha o finalzinho aí do verso 4. As pessoas o rejeitaram. Aí deixa eu te fazer uma pergunta de interpretação de texto. As pessoas o rejeitaram. As pessoas rejeitaram quem? Cristo. Como é que eu sei que é Cristo? Porque antes ele diz: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. E ele é enfático: as pessoas o rejeitaram. Quando você lê essa expressão, as pessoas o rejeitaram, você lembra de alguma outra expressão no Novo Testamento que parece aqui? João 1,11, onde o próprio Senhor Jesus diz: veio e os seus o rejeitaram, ou não o receberam. Queridos, isso aqui é tão importante saber, porque o apóstolo Pedro aponta Cristo sendo a pedra viva. O apóstolo nunca disse se é ele mesmo a pedra em que a igreja seria fundada, mas sim o próprio Cristo, o Messias prometido. Quem é a pedra? É Cristo ou Pedro? Cristo. Eu tenho que firmar a minha fé em Pedro ou em Cristo? Em Cristo, porque Cristo é a pedra viva. Pedro não é o fundador da igreja. O fundador da igreja é Jesus Cristo.
É importante saber isso aqui. Por quê? Porque agora a gente consegue compreender as verdades que nós veremos a seguir no texto. E aí eu quero trabalhar nessa manhã o seguinte subtema: Jesus é a pedra viva. Coloca aí o subtema: Jesus é a pedra viva. E eu quero apontar algumas verdades que a gente retira do texto. E a primeira verdade, ela vai do 4 até o verso 8. Mas como nós já lemos o 4, nós vamos ler agora do 5 até o 6 apenas. Vejam só. E vocês também são pedras vivas. Assim como Jesus é a pedra viva, a igreja também, ela é viva. A igreja é morta, gente? Não, a igreja é viva. A igreja está viva, a igreja está atuando, a igreja está operando nesse mundo. E ele continua: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras: ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela, jamais serão confundidos ou envergonhados. A primeira verdade que o texto nos apresenta, anota aí: a rejeição e a aceitação do Messias. A rejeição e a aceitação do Messias. Você consegue contemplar isso aqui no texto? Olha o verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram. Você consegue notar a maneira enfática em que o texto afirma que alguns irão aceitar Cristo e outros não? Você consegue ver isso no texto ou não? Sim ou não? Alguns vão receber Jesus, outros não vão. Há pessoas que serão salvas, há outras que não. E Pedro diz que os homens vão rejeitar Jesus, mas esse Jesus que é rejeitado pelos homens é escolhido por Deus. Olha que interessante. Enquanto os homens rejeitam Jesus, Deus o escolhe. É isso que ele diz no verso 4. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Queridos, aceitar ou rejeitar o Cristo fará toda a diferença no presente e no futuro. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida muda, e eu garanto a você, para melhor. E principalmente na eternidade. Essa decisão em aceitar, em receber Jesus, vai mudar a nossa vida por completo, tanto aqui agora, quanto lá no futuro. E Pedro está mostrando isso. O verso 6 é uma citação de Isaías 28:16. O verso 7 é uma citação do Salmo 118, verso 22. E o 8, verso 8, ele está citando Isaías 8:14, onde ele vai dizer assim, o verso 8: e também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Então, para alguns, Jesus é a pedra onde se alicerça a fé, onde se fundamenta a fé. Já para outros, não. Serve de tropeço, porque as pessoas não querem Jesus, as pessoas não querem se relacionar com Jesus.
Então ele acaba sendo uma pedra de tropeço. Mas eu gosto muito porque Pedro aqui, ele vai dizer que essa pedra, no verso 4, é viva. Na parte B, uma pedra escolhida por Deus. Depois, no verso 5, a principal da esquina e preciosa. E no verso 8, a pedra de tropeço. Porém, Pedro, ele diz assim no final do verso 6, olha na sua Bíblia aí, bem no final. Quem confiar nela, nela quem? Na pedra, quem é a pedra? Jesus. Quem crer ou quem confiar na pedra, em Jesus, jamais será envergonhado ou confundido, dependendo da sua tradução. Fica evidente que nem todas as pessoas irão crer em Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade. Algumas pessoas irão rejeitar, outras irão aceitar, porque ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Agora, por que essas pessoas caem? Por que elas tropeçam? É porque Deus quer que elas façam isso? Não. Olha a continuação do verso 8 aí. Tropeçam porque não obedecem à palavra. Presta bem atenção. Essas pessoas têm Cristo como uma pedra de tropeço porque elas não querem obedecer à palavra. Gente, guarda esse texto aqui, deixa marcado. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João capítulo 3. Eu duvido se você não sabe o que diz o verso 16. Quem não sabe aí? Quer ver só em uma só voz? João 3,16. Porque Deus... Quero ver se vocês sabem o que diz do 17 ao 20. Não sabem, né? A gente memorizou só o 16, né? Agora, olha aí na sua Bíblia aí. João 3, 17 ao 20 agora. Quem encontrou, diga amém. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo. Quem é essa luz de Deus que veio ao mundo? Jesus, a pedra viva. Mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a Cristo. Porque seus atos eram maus. E olha o 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Irmão, vamos pensar rapidinho nesse texto aqui. Você consegue perceber o amor de Deus pelas pessoas, mas você consegue perceber também o amor das pessoas pelas trevas, ou não? É claro para você isso? Você consegue ver Deus expressando o seu amor de forma mais ampla ao ser humano, e o ser humano mostrando que odeia a Deus? Está aqui o texto. Ele vai dizer no verso 20, olha, quem pratica o mal odeia a luz. A mesma linguagem que João registra aqui, e essas palavras são de Cristo, são as mesmas que Pedro escreve.
Por que que uns creem e outros não? Em uma mensagem, se você depois quiser procurar no YouTube, nosso canal, você vai achar, porque a partir do século 16, 17 aproximadamente, as pessoas, os teólogos, começaram a ver a salvação com os olhos de Calvino e de Armínio. A eleição, a predestinação e o livre-arbítrio. O texto é muito claro. Alguns vão aceitar Jesus e outros vão rejeitar. Aí fica aquela incógnita. Os que aceitaram é porque Deus os escolheu e os que rejeitaram é porque exerceram seu livre-arbítrio? O texto é enfático, que Cristo não veio para condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. As pessoas, elas amam mais as trevas do que a luz. Você tem dúvida disso? Sim ou não? Você acha que as pessoas hoje, elas amam mais a Deus ou mais as trevas? Seja franco. Olha a nossa sociedade aí. Olha a anarquia moral. Olha as baixarias que a gente vê. E é claro que essas pessoas, elas não vão se aproximar de Cristo. Elas não vão se aproximar da luz. Por quê? O texto está dizendo. Porque quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. Por que não se aproxima? Porque teme que os seus pecados venham à tona. É por isso que muitas pessoas acham que a gente é maluco. E de uma certa forma nós somos, viu, irmãos? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, nós somos loucos. Porque a pregação do evangelho é loucura, Paulo vai dizer isso. Então as pessoas, algumas, preferem viver no pecado. E elas sabem que se elas se aproximarem de Cristo, elas vão ter que renunciar à vida de pecado. Mas algumas preferem viver no pecado. É o que Jesus está dizendo aqui. Quando eu olho para o Messias, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a pedra viva, eu sei que algumas pessoas vão rejeitar. Não é porque Jesus é ruim, é porque elas preferem os seus pecados. Elas querem se deleitar em seus pecados. Elas não querem abrir mão de uma vida promíscua. Elas não querem abrir mão de uma vida anarquista. Não querem. Elas preferem as trevas do que a luz. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, que é a luz do mundo, os nossos pecados, eles aparecem. Não tem como esconder dele. Então, para os cristãos, Jesus é o firme, é o seguro, é o vivo alicerce. Mas para os ímpios, aqueles que vivem na impiedade, Jesus é a pedra de tropeço e de escândalo. É isso que Pedro está nos dizendo. Algumas pessoas vão rejeitar Jesus, outras vão aceitar. Mas há uma segunda verdade. Volta para Pedro, por favor. Eu vou pedir que um irmão ou uma irmã em voz alta, aqui do meu lado direito, leia o verso 5, depois do meu lado direito o verso 7 e eu vou ler o verso 9, tá? Vou repetir. Um irmão ou irmã do meu lado direito, leia o verso 5 do capítulo 2 de Pedro, depois do meu lado esquerdo o verso 7 e eu vou ler o 9. Leia em voz alta, por favor. O 7, no lado esquerdo.
O 9: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue perceber que várias vezes na tradução NVT aparece a palavra vocês? Vocês. Vocês. Aqui a gente extrai a segunda verdade no texto. E qual é a segunda verdade? A formação de um povo feito pelo Messias. A formação de um povo feita melhor pelo Messias. Você consegue ver um povo aqui em construção ou não? Ele vai sempre fazer um contraste entre aqueles que rejeitaram o Messias e aqueles que aceitaram o Messias. Quando chega no verso 9, ele vai dizer: vocês, porém. E esse porém é um contraste com aqueles que rejeitaram. Ou seja, enquanto aqueles rejeitaram o Messias, vocês receberam o Messias e agora vocês são um povo. Ou seja, o Messias, ele está formando o seu povo. E o apóstolo Pedro passa a descrever que Deus, por meio de Cristo, ele forma um povo. E a formação deste povo se dá pela fé no Messias. As pessoas irão aceitar Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Mas vale explicar por que ele diz assim: vocês, porém, são povo escolhido. Na primeira mensagem, ainda quando nós explicamos o contexto histórico, o ano que a carta fora escrita, quais eram os objetivos e os propósitos de Pedro, a gente explicou que os destinatários, os ouvintes a quem Pedro se dirige, alguns eram judeus e outros eram gentios. A salvação, ela alcança judeu, mas alcança também gentio. E nesse contexto, os gentios, para quem Pedro escreve, antes não eram melhor povo de Deus. Basta você olhar o verso 10. Antes vocês não tinham identidade como povo. Vocês não eram povo de Deus. Mas agora vocês são. E aqui a gente vê que até a rejeição do Messias, a salvação era exclusiva para os judeus. Com a rejeição do Messias, a salvação se expande até aos gentios. Gente, isso aqui é tão rico que eu vou pedir para você deixar marcado aqui e abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3. Porque Paulo, ele vai dizer as mesmas coisas com palavras diferentes. Abra sua Bíblia aí, por favor. Efésios, capítulo 3, dos versos 3 ao 7. Quando você encontrar, diga amém. Que eu sei que você encontrou o texto, eu consigo ler. Como me foi este mistério manifestado pela revelação? Podeis perceber minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha esse verso 7. A saber
que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A salvação não é exclusiva dos judeus agora. Deus trabalha com outro povo, a igreja. E quem é a igreja na dispensação divina? A igreja é um povo composto por judeus e gentios. Até então, esse mistério não havia sido revelado, como Paulo diz aos Efésios, mas no momento oportuno, esse ministério fora revelado. Agora, os gentios também, eles são alcançados pela misericórdia de Deus, como diz Pedro, no versículo 10 do capítulo 2. Antes, eles não eram povo, agora, eles são povo. É fato, isso ninguém contesta, que a igreja, ela tem sua origem e suas raízes na cultura judaica. Por isso que a nossa cultura aqui no Ocidente, aqui no Brasil, é uma cultura judaica cristã. Isso é história, isso é cultura. E eu vou provar para você que a igreja, ela tem sua origem e suas raízes na cultura judaica. Por exemplo, tudo começou com os judeus, ou não foi? Tudo começou com os judeus. Lembra quando Deus, lá em Gênesis ainda, no capítulo 12, ele chama Abraão? Far-te-ei uma grande nação, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ali Deus escolheu Abraão. A nação de Israel é escolhida de Deus. Foi o próprio Cristo quem profetizou que edificaria a sua igreja, em Mateus 16, 18. Naquele diálogo com Pedro, que eu citei agora há pouco na introdução. Pedro, ou melhor, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o quê? O Cristo. Aqui a palavra Cristo é o Messias. Tu és o Cristo. Pedro reconhece. E aí Jesus diz, sobre esta pedra, o que Jesus vai fazer? Edificarei. Você sabe que o verbo edificarei está no futuro. Então Jesus está dizendo, Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre essa afirmação que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E a igreja tem as suas raízes no judaísmo. Tanto que, na festa de Pentecostes, você sabe quem é que comemorava o Pentecoste? Os judeus. Era uma das principais festas praticadas e comemoradas pelos judeus. Lá em Atos capítulo 2, olha que perfeição, olha como a Bíblia vai se encaixando, como se fosse um quebra-cabeça gigante. E aí lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Pentecostes aconteceu em que cidade? Jerusalém. Eles estão lá reunidos, vêm pessoas do mundo inteiro, como diz Atos 2. Lá naquele dia, o apóstolo Pedro prega, lembram disso? E quase 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. A igreja, ela tem sua origem na cultura judaica. Jesus profetizou, o evento acontece em Jerusalém, e é o apóstolo Pedro, que também era judeu, que vai pregar. E aí, os discípulos começaram a testemunhar de Jesus em Jerusalém. Mas, depois, eles foram avançando para a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, a salvação agora alcança os gentios. E quem foi que disse para eles ficarem em Jerusalém até que descesse o Espírito Santo, mas que eles receberiam poder para testemunhar tanto em Jerusalém quanto na Judéia, em Samaria até os confins da terra? Quem foi que disse isso? Jesus?
E aonde é que a gente encontra isso? Atos capítulo 1, versículo 8. O evangelho salvífico não ficou restrito apenas para os judeus. Ele avançou e ele chegou aos confins da terra. Nós, brasileiros, porto-velhenses, rondonienses, maranhenses e de todos os estados, nós somos gentios. E a salvação chegou até nós. Amém, igreja? Fomos salvos pela graça de Deus. Mas olha o que Paulo diz, Pedro diz, no versículo 10 do capítulo 2. Isso para mim é muito forte. 1 Pedro 2,10. Antes, vocês não tinham identidade. Gente, já parou para pensar numa pessoa que não tem identidade? Fulano morreu. Cadê os documentos dele? Não tem. Então vai ser enterrado como um indigente. Não tem um documento para identificá-lo. Não tem nada que prova que essa pessoa é essa pessoa. Nós éramos assim. Nós não tínhamos identidade. Nós não éramos povo de Deus. E Pedro continua. Agora, são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. Pedro está dizendo que a salvação foi alcançada tão somente pela misericórdia de Deus. A sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação só aconteceu por causa da ação misericordiosa de Deus. O que foi que você fez para ser salvo? O que foi que você fez? O que havia de bom em você para Deus te salvar? O quê? Se não há misericórdia. Queridos, ninguém é salvo pelas obras, não. Você pode ajudar quem você quiser, você pode todos os dias doar cesta básica, você pode todos os dias, todos os momentos, parar nos sinaleiros, no semáforo da sua cidade, entregar moeda a esses pedintes, que você não vai para o céu. Ninguém vai para o céu por obras. E quem disse isso? A palavra de Deus. Efésios 2,9. No 8 ele diz, porque pela graça sois salvos por meio de quê? Das obras? Por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de nós. A salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus. Aí ele diz, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos pregar sobre a morte. Dia 2, terça-feira, dia de finados. Sexta-feira, morre uma cantora com apenas 26 anos. Chocou o Brasil, o mundo melhor. Aí a pergunta é, para onde os mortos vão? Vamos trabalhar esse tema hoje à noite. Não falta não. A salvação é misericórdia. A salvação é graça. Eu confesso a você com todo o meu coração que se dependesse de mim, eu sempre iria rejeitar o Messias. Porque o pecado parece ser prazeroso. Viver uma vida de pecado sem ter que dar satisfação para alguém é prazeroso, é convidativo. Nos deixa livres, leves e soltos. Mas eu sei que eu fui salvo. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu fui um bom filho, não pelas obras que eu fiz. Eu sei que eu fui salvo pela graça e misericórdia de Deus. Eu não merecia, porque a graça é um favor imerecido.
Ele, por sua misericórdia, me fez um favor, que foi me resgatar, porque eu já estava condenado, como diz João 3,17. Eu sei que Jesus não veio para me condenar, porque eu já estava condenado desde quando o pecado entrou na raça, mas Ele veio para salvar, e Ele me salvou. E agora eu sou povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, e ao nos tornarmos povo dEle, olha o que Ele nos faz. No verso 5, Pedro diz que nós somos casa carnal ou espiritual? Como é que diz na sua Bíblia aí? Assim, ó. E vocês, vou ler o verso 5. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual edificado. Como é que diz na sua Bíblia aí? Entende? Ó, casa espiritual. Você percebe que a carnalidade não é compatível com quem agora é povo de Deus? Você percebeu isso? Aqueles que foram alcançados pela misericórdia, não é compatível o viver na carnalidade. É não permitir que a carne nos domine. E como é que nós vamos fazer isso? Paulo diz aos Gálatas: andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. E por que nós temos que andar em espírito? Porque Ele habita em nós. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. As nossas ações, pensamentos são controlados agora por Ele. Nós somos espirituais, nós não somos mais carnais. E Ele diz ainda, sacerdócio santo. Gente, isso aqui é tão importante saber. Por que Ele usa essa figura do sacerdote? E aí Ele fala no verso 5 e depois Ele repete no verso 9, né? Reino de sacerdotes. Por quê? Basta você lembrar um pouquinho lá do passado que quem tinha acesso à pessoa de Deus, quem era? Somente os sacerdotes. Os sacerdotes, eles entravam na presença de Deus para perdoar, para pedir perdão dos pecados do povo. O povo não tinha acesso a entrar no Santo dos Santos, no átrio, não tinha, só os sacerdotes. Ou seja, o sacerdote era o elo de ligação entre o povo e Deus. Mas Pedro está dizendo agora que nós não precisamos mais de sacerdotes, porque nós somos sacerdotes. Ou seja, eu não preciso mais de que alguém venha intermediar a minha comunhão com Deus. Agora eu falo diretamente com Ele. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de Pedro, eu não preciso de Paulo, eu não preciso de Papa, eu não preciso de pastor. Eu falo diretamente com Deus. Eu me tornei um sacerdote. Eu sou o sacerdote na minha casa. Eu tenho que ser e que exercer melhor esse sacerdócio. Eu agora entro na presença de Deus diretamente. E eu posso estar em qualquer lugar e conversar com Ele. Ele nos tornou esse sacerdócio. Aí depois ele diz, no verso 9, geração eleita. Ou seja, eleitos por Deus em Cristo. Sacerdócio real, nação santa, separados por Deus do mundo, para viver por Ele. E aí ele termina o verso 9 dizendo, e povo adquirido, ou melhor, propriedade exclusiva de Deus, comprados por Deus. Cristo pagou o preço pela nossa salvação, Ele nos comprou para Ele mesmo, somos servos dEle, e Ele agora é o nosso Senhor. Amém, igreja? Por que a gente vive uma vida santa? Porque Ele nos separou. Já expliquei essa palavra santo. Ele já nos separou do mundo, Ele já nos separou do pecado para sermos propriedade exclusiva. Deixe-me contar um exemplo, você nunca vai se esquecer. Alguém sabe a diferença de preferencial e exclusivo? Alguém sabe? Alguém sabe? Fui
há um tempo atrás, em um mercado, como diz os nordestinos, pinhado de gente. Os caixas todos com bastante pessoas na fila. E eu tinha poucas coisas para passar. E aí o caixa preferencial estava desocupado. Eu peguei as minhas poucas coisas e me dirigi ao caixa. A moça que estava atendendo disse assim: senhor, esse caixa é preferencial. Eu, com toda a educação, disse: ele é preferencial, ele não é exclusivo. Ela disse: como assim? Eu disse: se aqui tivesse uma mulher gestante, uma mulher com criança no colo, um idoso, um deficiente, a preferência é deles. Mas se não tem ninguém aqui, você tem que me atender. Agora, se dissesse exclusivo para esse tipo de pessoa, nem aqui eu viria. Ela passou minhas compras, eu fui embora para casa. Pedro está dizendo que nós somos propriedade exclusiva de quem, gente? De Deus. Para pensar nisso. Eu não posso usar a minha vida para outras coisas. Eu não posso usar a minha vida para outras pessoas, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. E aí vem a terceira verdade, e última, para a gente encerrar por hoje. E qual é essa verdade? Você sabe que esse povo que foi alcançado pela misericórdia, ele precisa exercer algumas atividades. Gente, uma igreja que não atua, uma igreja que não trabalha, e quando eu falo igreja, eu falo pessoas, tá? Você e eu. Se nós estamos vivendo o nosso cristianismo de forma estagnada, nós estamos errados. Nós não somos parasitas, nós somos pedras vivas. Vivas. Nós temos que atuar nesse mundo. E Pedro vai nos mostrar a terceira verdade. E qual é essa terceira verdade? Anota aí. As atividades que os servos do Messias devem praticar. As atividades que os servos do Messias devem praticar. No verso 5, ele diz: para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo. Então, qual é a primeira atividade que você e eu temos que praticar? Verso 5: adorar ao Senhor. Anota isso aí. Essa é uma atividade imprescindível de quem agora é povo. O que você entende por adorar a Deus? Para você adorar a Deus é chegar aqui no templo, cultuar? Adorar a Deus para você é estar conectado no canal do YouTube da igreja, só isso? Será que isso é adorar? É uma parte dela, mas não contempla o todo. Porque adorar ao Senhor é muito além disso. Eu tenho que adorá-lo não só no templo, em todos os lugares que eu for, eu tenho que adorar. Eu não posso chegar aqui no domingo e ter um coração quebrantado, mas na segunda, no trabalho, eu sirvo de tropeço para os outros. Não posso. Eu não posso dizer que aqui na igreja eu pareço uma pessoa santa e na segunda-feira, lá para os meus vizinhos ou para os meus colegas de trabalho, de estudo, eu ajo como uma pessoa carnal. Não é isso a adoração. Os salvos, eles vão adorar a Deus. Mas eu gosto muito porque Pedro, ele é muito claro. Quando ele diz assim, que nós que somos as pedras vivas,
com as quais um templo ou uma casa espiritual está sendo edificada, ele diz ainda, além disso, são sacerdotes santos, ponto, seguido, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a quem? A Deus. Gente, olha como é compatível. Se nós somos uma casa ou um templo espiritual, logo a nossa adoração tem que ser espiritual. E ele vai dizer que essa adoração, ela só é possível por meio de Cristo. Eu só consigo adorar a Deus através de Jesus. Uma adoração sincera, uma adoração verdadeira só por meio de Jesus. Nós cristãos, nós que somos membros do Templo Batista Bíblico da Floresta, nós não prestamos cultos e nem adoramos os fundadores de igrejas, nós não adoramos fundadores de religiões, de denominações, nós não adoramos Maria, reconhecemos como a mãe de Jesus, reconhecemos, mas nós não a adoramos, até porque a própria Maria, lá no primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, em João 2, a própria Maria falou para os serviçais, fazei tudo o que ele, Jesus, meu filho, disser. Nem Maria quis para si a adoração que estão dando a ela, nem Maria. Ela diz, fazei tudo o que ele disser. Nós não adoramos Pedro, embora o tenhamos como uma coluna da igreja. Pedro não é o fundador da igreja, não foi Pedro que fundou a igreja. O fundador da igreja, o cabeça da igreja é Jesus. Nós não adoramos Paulo, embora o reconhecemos como um dos homens mais doutrinadores do Novo Testamento, mas nem Paulo quis adoração para si. Nós adoramos a Deus, somente a Ele. E por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que é Deus quem está no trono, que é Deus quem governa o universo, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é santo, que Ele é o único Deus e que somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Só Ele. Eu adoro. É claro que essa adoração, ela tem as suas consequências. Quando eu entendo que eu sou um adorador, a minha vida vai ser diferente. No trabalho, eu não vou ter uma linguagem dúbia. No trabalho, eu não vou ser um camaleão. Eu sou isso aqui, acabou. Eu sou luz. Eu sou sal. É isso que Jesus disse que somos. Eu não vou viver na igreja de um jeito e fora da igreja outro. O que eu digo aqui eu sustento lá fora, porque é o sim, sim e o não, não. Adorador de verdade adora em sinceridade. E sabe que essa sinceridade me leva a entender que eu não posso adorar ao Senhor do meu jeito e nem do jeito que eu quero. Hoje em dia tem esse negócio, já percebeu? Você adora a Deus do seu jeito. Quem foi que disse isso? Aonde é que nós encontramos nas Escrituras que nós temos que adorar ao Senhor do nosso jeito? E aqui eu posso citar um exemplo. Caim. Caim deu a oferta dele? Deu. Parecia que Caim era um cara bacana. Olha, ele fez a mesma coisa que o irmão Abel. Se Abel deu a oferta como forma de adoração, Caim também deu. Mas Caim teve a sua oferta aceita por Deus? Não. Isso prova que ninguém deve adorar do nosso jeito. Não existe o meu jeito de adorar, existe o jeito de Deus. E aí você vai lembrar do que Jesus disse para a mulher samaritana lá em João 4. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, adorar a Deus em espírito é em todos os lugares. É aqui no templo,
É em casa, é no trabalho, é na vizinhança, é na faculdade, é na universidade, é no ambiente público, é onde você se entrega, em todos os lugares. É em espírito. Eu não consigo tirar o Espírito de mim. O Espírito Santo habita em nós. O que nós podemos fazer com os nossos pecados é entristecê-lo, como Paulo diz aos Efésios, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ah, eu pequei, o Espírito saiu? Não, eu o entristeci. E é isso que Pedro está dizendo. Nós temos que adorar. Nós temos que adorar aquele que é digno de adoração. E a sinceridade deve estar sempre presente na adoração. E por que isso? Porque tem que ser uma adoração que o agrade. Olha o que ele diz no verso 5 ainda. Por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós só vamos adorar ao Pai por meio do Filho. Aí ele vai dizer que por meio de Jesus, nós devemos oferecer sacrifícios espirituais que agradem a quem? A Deus. É para agradar a mim, irmãos? Sim ou não? Não. E eu pergunto a você e eu pergunto a mim, que sacrifício nós estamos fazendo pelo Senhor ou para o Senhor? Que sacrifício? Será que é sacrifício? Eu não sei que horas que você acorda para vir à escola dominical. Eu não sei qual a hora que você acorda. Depende da distância, você acorda às 7h30, talvez 7 horas, talvez 8 horas, talvez 8h15, não sei. Para você é sacrifício isso? Por que de forma enfática e repetitiva eu digo, irmãos, dê preferência aos cultos presenciais? Porque a nossa natureza, ela é assim, ó. Aí eu vou ficar em casa assistindo aqui de casa. Beleza. Logo no começo, quando a gente foi se familiarizando com essa realidade, chegava a hora do culto e a gente não tinha tantas atividades porque tínhamos que ficar em casa. Então, chegou a hora do culto, a gente estava conectado, online, esperando a hora do culto. Aí, a gente continua online. E a gente pensa assim, eu sei que a mensagem só começa a tal hora, então eu vou chegar só na hora da mensagem. Aí a pessoa diz assim, bom, eu vou ter que fazer isso e aquilo outro, eu não vou ao templo, mas eu sei que o culto fica gravado. Aí depois, quando eu chegar, eu assisto. Não vem ao templo, não cultua virtualmente, online e simultaneamente, e nem assiste mais a mensagem. Somos assim ou não somos, irmãos? Que sacrifício é que eu faço a Deus? Eu não vou devolver os meus dízimos e minhas ofertas porque vai fazer falta. Que sacrifício eu estou fazendo a Ele? Qual é o sacrifício que eu faço? Se eu não faço o mínimo. E qual é o mínimo? É estar presente nos cultos, é adorando em coletivo, é adorando em comunhão, é adorando com os irmãos, é devolvendo os dízimos e as ofertas, porque eu sei que a igreja de Deus aqui na terra, ela precisa de recursos para se manter. Eu sei disso. Mas qual é o sacrifício? E eu entendo que esses sacrifícios que eu vier fazer, eles não são para me agradar. Não é todo mundo que se agrada em acordar mais cedo no domingo e vir ao templo. Não é todo mundo que se agrada em devolver os seus dízimos, sua oferta, para a manutenção da igreja. Não é. Mas se estiver agradando a Deus, estamos no caminho certo. Amém, igreja? Porque é para agradar a quem? A Deus. Essa é uma atividade, é adorar. Mas há uma segunda e última, no verso 9. Ele vai dizer assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A segunda atividade que nós temos que exercer, além de adorar, é anunciar as virtudes de Deus. Gente, eu não consigo me esquecer
de Marcos capítulo 5, os versos 17 ao 20. O que diz Marcos capítulo 5? Lembra do endemoniado gadareno? Ou de Gadara? O homem que era possesso pelos demônios, por uma legião de demônio. O homem que não conseguia se conter e ninguém o conseguia deter. Prendiam, ele se soltava. Lembra desse homem? Ele estava sem juízo, andava nu pelas ruas. Um homem violento, um homem incontrolável, um homem indomável. Mas esse homem, um dia, ele tem um encontro com Jesus. Jesus expele toda aquela legião de demônios. E Jesus, depois de deixá-lo são, curado, Jesus sobe no barco para conseguir continuar a sua viagem. E aquele homem quer ir com Jesus, lembra disso? E ele está desejoso em ser agora um discípulo. E ele quer subir ao barco, ele quer ir com Jesus, mas Jesus diz assim: volta para a tua casa, volta para os teus e conta as maravilhas que ele realizou por você e quão misericórdia teve de ti. Irmãos, como igreja de Cristo, como povo de Deus, eu tenho que anunciar as virtudes de Deus. E falar de Deus é falar dele para as pessoas, é mostrar o seu poder, é mostrar a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, é pregar, é testemunhar, é anunciar, é evangelizar as pessoas que estão em nossa volta. Você se preocupa com a vida espiritual das pessoas que você ama? Ou você só se preocupa com a vida estudantil, profissional, social, física dessas pessoas? Se nós estamos nos preocupando só com isso, nós estamos errados. A nossa preocupação passa pela vida espiritual delas também. É claro que eu quero ver as pessoas que eu amo estudando, trabalhando, ganhando bem, tendo as suas coisas, eu quero. Mas de que adianta ter tudo isso e eu não falar de Jesus e essa pessoa morrer e passar a eternidade no inferno? O que adianta? Às vezes a gente se reúne e fala sobre tantas coisas, tantos assuntos, mas não há na pauta Jesus. E ele está dizendo: para que vos anuncieis as virtudes de Deus, que ele, olha que interessante, que ele os chamou das trevas para a luz. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mostrar para as pessoas que Jesus me tirou das trevas. E eu andava nas trevas. E ele agora me colocou na luz. Eu sou um servo dele. Pastor, se eu tenho vontade de voltar para o mundo, eu não. Eu já vim dele. Eu sei como é que funciona o mundo. Eu sei quais são as regras, eu sei. Eu agora sigo Jesus. E eu louvo a Ele todos os dias, porque Ele tem misericórdia de mim. Porque se aqui eu estou, é por causa da misericórdia dEle também. Eu tenho que falar para as pessoas desse Deus maravilhoso, desse Deus que salva, desse Deus que transforma. Não é só como essas igrejas estão fazendo: venha para cá e os teus problemas vão ser resolvidos. Venham para cá que vocês vão sair daqui ricos, vocês vão ter as coisas de vocês. Não. O texto é muito claro em dizer: mostrem para as pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para dizer: ah, Deus me deu isso. Quando eu entrei na igreja não tinha nada, agora eu tenho tudo. Não é isso. É para dizer que Ele teve misericórdia de nós. Para concluir, meus irmãos, eu me dirijo a você e a mim também. Nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos comprometidos com a salvação das pessoas que amamos. Você se compromete? Você está preocupado e preocupada com o destino eterno do teu pai, da tua mãe, do teu cônjuge, dos teus avós, pais, filhos, enfim? Você se compromete com isso? Você ora pela salvação de um parente seu, mas você testemunha disso?
Você mostra que há um alinhamento entre o seu discurso e a sua vida? Você mostra? Porque as pessoas que estão próximas a nós, elas não querem apenas ouvir, elas querem ver Jesus em nós. Não adianta falar se não vive. Testemunhar é ser exemplo. Será que estamos de fato comprometidos com a salvação das pessoas que amamos? Quanto tempo a gente ora por essas pessoas? Quanto a gente luta contra a nossa carne para ser exemplo para elas? Uma outra pergunta: estamos pregando, evangelizando, falando de tudo que Deus fez por nós? Irmãos, hoje, com tantos recursos tecnológicos, não fala de Jesus quem não quer, quem não tem interesse, quem não se compromete com os outros. Você pode usar as redes sociais, as mídias sociais para evangelizar. Você pode tirar pelo menos 1 hora, 2 horas por semana, não é por dia, por semana, para falar de Jesus a uma pessoa. A gente faz festa, a gente faz momento de entretenimento. Então vamos produzir, vamos provocar esses momentos também para falar de Jesus. Vamos nos comprometer com a salvação das pessoas. E aí eu termino com o verso 11, onde ele diz: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais, que lutam contra a alma. E no verso 12, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim melhor, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Na próxima semana, se Deus nos permitir e Cristo não voltar, passando esse domingo no outro, porque no próximo não estarei, no outro domingo, nós vamos falar qual deve ser o comportamento daqueles que agora são povo de Deus. Vivendo um comportamento longe do pecado, sendo obediente às autoridades até certo ponto e sendo bons funcionários onde trabalhamos. É o que Pedro vai dizer. Veja que a salvação, ela traz um impacto na vida não só espiritual, a salvação, ela traz um impacto na vida espiritual, na vida familiar, na vida social e na vida profissional. Quem adora a Deus, grava isso, quem adora a Deus não vai roubar o patrão. Quem adora a Deus não vai dar atestado falso. Quem adora a Deus não vai mentir para faltar um dia de trabalho. E Pedro vai mostrar isso aqui. Qual deve ser o nosso comportamento diante das autoridades civis e diante dos patrões que temos? Irmãos, antes nós não éramos povo, agora nós somos. Antes nós não podíamos fazer isso aqui não, nos reunir, agora nós podemos. Vamos valorizar isso. Vamos cultivar a nossa adoração ao Senhor. Vir ao culto, participar dos cultos, é parte da adoração. Não é o todo, é uma parte. Mas lembra disso, a nossa adoração, ela tem que ser agradável a Deus e não a nós mesmos. Amém? Eu convido os irmãos a colocar isso em pé para a gente orar. Após a oração, os irmãos podem sentar. E se você tiver alguma pergunta ou comentário enquanto as crianças das demais classes vêm, você poderá fazer. Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecidos pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque de uma forma muito clara e objetiva, Pedro nos mostra quem somos e o que devemos fazer. Pedro aponta a nossa identidade e a nossa missão. Por isso, ó Pai, nos ajuda, como Teus servos, como Teus filhos, a viver essa vida Te adorando, mas também falando do Senhor para as pessoas. Ó Deus, eu oro pela salvação de parentes que ainda não são salvos. Sou grato a Ti porque o Senhor ouviu o nosso clamor e a Tua graça alcançou o meu cunhado Véu. Eu oro, meu Deus, pelos meus sobrinhos também que ainda não se converteram verdadeiramente ao Senhor. Que Tu quebrantes o coração deles, mas que o Senhor me use tanto no discurso quanto na prática. Que eu venha falar do Senhor, mas que eles venham ver Jesus em mim, com as minhas atitudes.
Me ajude, ó Deus, a cada dia lutar contra a minha própria carne e assim fazer a tua vontade. Ó Deus, obrigado por esse texto. Nos fortalece e nos fortifica por meio da tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. O texto, chamou, irmão Paulo lá? O texto, Catarina, ponha para mim aí, por gentileza, 1 Pedro, capítulo 2, o verso 10, tá? Por favor. Encerrou? Pode encerrar.